Manual de Fitopatologia, volume 1, Princípios e Conceitos, 5ª edição. Editores: Lília Amorim, Jorge Rezende, Armando Bergamin Filho. Capítulo 1. A história da fitopatologia. Índice: Introdução, período místico, período da predisposição, período etiológico, período ecológico, período atual, a fitopatologia no Brasil, incluindo os tópicos primórdios, a fitopatologia em São Paulo, a fitopatologia no Rio de Janeiro, a fitopatologia na Bahia, a fitopatologia em Minas Gerais, a fitopatologia em Pernambuco, a fitopatologia no Ceará, a fitopatologia na Amazônia, a fitopatologia no Paraná, a fitopatologia no Rio Grande do Sul, a fitopatologia em Brasília. Por fim, conclusão e bibliografia consultada. Tópico 1.1. Introdução. Fitopatologia é uma palavra de origem grega phyton, que significa planta, pathos, doença e logos, estudo, e indica a ciência que estuda as doenças das plantas em todos os seus aspectos, desde a diagnose e sintomatologia, passando pela etiologia e epidemiologia, até chegar ao manejo. Embora a ciência da fitopatologia seja relativamente nova, as doenças de plantas são conhecidas há muito tempo, desde que o homem passou a viver em sociedade, assentando a base da sua alimentação nos produtos agrícolas. O problema da escassez de alimentos, intimamente relacionado com a ocorrência de doenças, teve sempre grande importância e mereceu a atenção de historiadores de várias épocas. Ver, por exemplo, Wetzel, 1918. As referências mais antigas sobre doenças de plantas são encontradas em Homero, cerca de 1000 anos antes de Cristo, e no Velho Testamento, cerca de 750 anos antes de Cristo. Quase sempre são atribuídas a causas místicas e, via de regra, apresentadas como um castigo divino. Gale e Carvalho, 1978, como exemplo, citam a seguinte passagem: Eu vos feri com um vento abrasador e com ferrugem a multidão de vossas hortas e de vossas vinhas. Aos vossos olivais e aos vossos figueirais comeu a lagarta, e vós não voltastes para mim, diz o Senhor. Essa citação se encontra em Amós, capítulo 4, versículo 9. Ainda no Velho Testamento encontram-se muitas outras referências a doenças, como a ferrugem dos cereais, doenças em videira, oliveira, figueira e outras plantas que constituíam naquele tempo a base da alimentação do povo. Estas informações podem ser encontradas em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 22, Gênesis, capítulo 41, versículos do 22 ao 23, Ageu, capítulo 2, versículos do 7 ao 18, e Crônicas 2, capítulo 6, versículo 28. Tanto quanto os hebreus, os antigos gregos tiveram problemas com doenças de plantas, e em tal intensidade que filósofos e estudiosos a elas dedicaram sua atenção. Como fez, por exemplo, o aluno de Platão e Aristóteles, Teofrasto, cerca de 371 a 287 a.C., que especulou sobre suas origens e meios de cura. Teofrasto foi o sucessor imediato de Aristóteles no Liceu e é considerado hoje como o pai da botânica. Ele é autor de 2 livros, Uma História de Plantas e Sobre as Razões do Crescimento Vegetal.
Estas duas obras ficaram conhecidas no Ocidente em 1483, quando o Papa Nicolau V autorizou sua tradução para o latim. Veja a figura 1.1. Antes de Teofrasto, Homero, cerca de 1000 anos antes de Cristo, já havia mencionado que o enxofre podia controlar doenças de plantas, e Demócrito, cerca de 470 anos antes de Cristo, era de opinião que requeimas podiam ser prevenidas com o uso da borra que restava da extração do azeite de oliva. No entanto, os gregos e os hebreus, de um modo geral, atribuíam a ocorrência das doenças a desfavores dos deuses. Os romanos, grandes agricultores em sua época, também fizeram observações interessantes sobre doenças, principalmente sobre a ferrugem do trigo e de outros cereais, as quais eram atribuídas ao castigo que o deus Robigos e a deusa Robigo infligiam aos homens, devido às suas más ações. Para aplacá-los, os romanos tinham um culto à Robigália, em que se sacrificava a esses deuses com o objetivo de obter clemência e proteção. Veja box 1.1. No box 1.1 podemos encontrar a Robigália. Durante mais de 1700 anos, um casal de deuses, Robigo feminino e Robigos masculino, foi homenageado pelos antigos romanos em cerimônias religiosas que envolviam sacrifício de animais de coloração avermelhada, como cães e vacas. A origem desses rituais pode ser encontrada na crença, disseminada naquele tempo, que a ferrugem dos cereais era um castigo divino. Resposta irada dos deuses à morte cruel infligida pelos homens a uma raposa vermelha, que teria sido, em tempos imemoriais, queimada viva. A cor vermelha da ferrugem do trigo é uma constante nos muitos símbolos associados à Robigália. Vacas e cães vermelhos, raposas, sacrifícios sangrentos e fogo. Essas cerimônias provavelmente tiveram início há cerca de 3.000 anos. O calendário romano continha 3 feriados relacionados com a agricultura, todos durante a primavera. A cereália, 12 a 19 de abril, a Robigália, 25 de abril, aproximadamente quando o trigo necessitava da proteção dos deuses contra a ferrugem, e a Florália, 28 de abril. Os primeiros calendários cristãos, que absorveram muitas das tradições pagãs, incluíam o Dia das Rogações, celebrado ao redor do dia 25 de abril, para abençoar as plantações. Schumann, 1991. Plínio e Ovídio escreveram sobre o tema, o primeiro como agricultor e o segundo como literato, deixando informações precisas sobre o assunto. Durante a Idade Média, apenas referências esparsas sobre doenças de plantas podem ser encontradas. As melhores são devidas aos árabes radicados na Espanha moura, onde, no século XVII, Ibn al-Havan, em Sevilha, publicou um catálogo de doenças de plantas, intitulado Kitab al-Felalah, onde se descreve com detalhes e muita imaginação as doenças das árvores frutíferas e de algumas plantas herbáceas. Uma compilação de outras fitopatológicas da era pré-moderna está apresentada na figura 1.2. Nos séculos seguintes, à medida que a botânica e a micologia progrediam, aumentavam as referências às doenças de plantas, sendo possível encontrar relatos bastante exatos quanto a sintomas e até mesmo quanto às condições do ambiente que favoreciam seu desenvolvimento.